Olá a todos que participam agora da página do Projeto Concom, Comunicação Comunitária. Estamos no Instagram ao vivo com papo no Insta. Demorou um pouquinho, mas nós chegamos, hein? Eu sou Celina Silva e vou ficar com você até às 4 da tarde. Hoje a gente vai falar sobre economia solidária, um tema super especial, super importante. Ah, Queiroz Souza entrou. Oi, Queiroz, tudo bem? Boa tarde para você. Todo mundo vai chegando aos pouquinhos. Hoje o tema é super importante. Nós vamos falar sobre economia solidária, um tema super importante para a gente debater no meio da sociedade hoje. Nossa convidada, inclusive, já está aqui com a gente, a Márcia. Aí, Márcia, já vamos te chamar, tá? Vamos lá. Antes, para a gente começar, só lembrando que a economia solidária, né? Ela é o termo que se aplica às iniciativas que tratam de temas relacionados à coletividade de produção, distribuição, gestão e comercialização e está diretamente relacionada ao cooperativismo. Então, todo esse ambiente, tudo isso a gente vai poder entender melhor com a nossa convidada de hoje. Nossa convidada de hoje é chique pra caramba. A gente está recebendo a Márcia Farah Reis, ela é psicóloga, especialista em violência doméstica, gestora de empreendimentos solidários da Secretaria Executiva do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista e do coletivo feminista Ecosol Mulher, um coletivo, aliás, super importante, e colaboradora do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas do Unifesp Baixada Santista, e vai conversar com a gente hoje. Deixa eu ver quem, ó, Marisa entrou, Glauber Piva entrou também, deixa eu dar um oi aqui para todo mundo, e sem mais delongas, vamos passar para os nossos recados iniciais bem rapidinho. Vamos lá. Campanha do Seu Carlos está no ar, lá na página do Projeto Concom. Se você puder ajudar, vai ser muito legal. Seu Carlos já foi um colaborador do Projeto Concom, também dos outros projetos sociais, uma pessoa sempre muito ativa dentro da nossa comunidade. E hoje ele precisa da nossa força, porque ele tem uma doença chamada degeneração macular úmida. Ele abriu uma campanha, uma vaquinha online, e você pode colaborar. Se você tiver condições de dar algum apoio para o seu Carlos, todas as informações, pode chamar a gente em inbox e também na página do Projeto Concom no Facebook, cheio de novidades para você. Também lembrando que ontem, eu sei que vocês ficaram tristes, ficaram chorando, mas ontem acabou o workshop de podcast com o nosso querido Borracha Beatbox. Foi muito legal o programa de ontem. Muito bacana ter a participação de um montão de gente, o pessoal perguntou e tal. Mas se você, de repente, perdeu alguma dica do Borracha, gostaria de rever as aulas, não fique desesperado. Nas nossas páginas também tem todos os links para você participar, para você aprender. E o conteúdo está todo lá gratuito, de forma gratuita. Já pensou? Você pode aprender a fazer podcast de forma gratuita, todo o conteúdo está lá. Você pode procurar no YouTube, no Redes Concom Oficial e também nas páginas das redes sociais do Projeto Concom Comunicação Comunitária da Serra do Mar, bairro Pimentas, Labiurb e Substancial. Então todas as notificações para essa oficina que aconteceu, acabou ontem com muito sucesso, estão todas lá, tá? E também lembrando hoje, dando um oi, na verdade, dando um tchau pro pessoal que está participando da distribuição de cestas básicas da Transpetro, em parceria com vários projetos sociais do Programa Socioambiental e lideranças da comunidade lá no Pinhal do Miranda. Tá todo mundo participando dessa ação super importante. Então, um grande abraço para todo mundo da Transpetro, para o pessoal dos projetos sociais que estão lá, o Trovão, a Maria José, a Didi, então a galera boa lá participando, super ativa, o Thiago lá do Coletivo Novo Paraíso, uma galera super bacana participando, interagindo junto com a comunidade, esse momento é muito importante. E por fim, a campanha Eu Vivi, aquela que você pode participar, com áudio de até 1 minuto, mandando a sua história para que a gente conheça um pouquinho mais sobre você. Essa campanha ainda está no ar, então lá também na página do Facebook do Projeto Concom tem as informações para você participar com a gente e mandar o seu recado, vai ser super importante. Varrivila entrou, Dayana! Beijo para você, Dayana, Camila Pedral, as mulheres tudo porreta, rapaz. Ó, projeto top também, vale a pena vocês conhecerem também o Varrivila. Sem mais delongas, nós vamos convidar a nossa querida Márcia para participar com a gente. Agora, deixa eu ver se a Márcia já está aqui para a gente conseguir chamá-la. Vamos lá. Podem mandar perguntas hoje. A Márcia está aqui participando conosco e vai ser um programa super legal. Que bom que a gente está aqui com vocês. A galera está chegando. Vamos esperar a Márcia dar um ok para participar conosco. Olha, a Márcia já chegou, hein? Oi, Márcia. Olá, tudo bem? Opa, tudo bem. Deixa eu aumentar só um pouquinho o meu volume aqui, tá meio baixinho. Oi, Márcia, está nos ouvindo? Estou ouvindo bem. Prazer em estar aqui com vocês, Celina. Obrigada. A gente que te agradece, na verdade. É um encontro super esperado. Eu estava falando em off com a Márcia que a gente estava treinando. Você está pensando que a gente está organizado? A gente estava treinando. E a gente estava falando da expectativa de várias pessoas sobre o tema de economia solidária e como era importante alguém como a Márcia
participar com a gente desse momento, que é único. Todo momento que a gente, todas as pessoas que a gente recebe aqui no programa fazem parte de um momento único, e a Márcia não poderia ser diferente. Márcia, quero te agradecer demais em nome do projeto, por você topar essa loucura de participar dessa ao vivo. Vamos ver no que dá? Vamos ver. Bora, vamos lá, vamos ver. Então, eu queria começar perguntando para a Márcia um pouco sobre. A gente poderia falar exatamente o que é a economia solidária, mas eu queria puxar um pouco para a questão do papel social da economia solidária e quais são os pilares essenciais para que as pessoas possam entender em casa. A economia solidária ela tem um papel social fundamental, né? Eu sempre digo que a economia solidária, para muitas pessoas, ela é um projeto de gerar renda. Mas para a gente que trabalha com a economia solidária, ela é um projeto transformador, né, da sociedade. É uma plataforma política que a gente tem que implantar na nossa sociedade. As pessoas, quando a gente trabalha com a economia solidária, todos nós passamos por um processo educativo, né? Nós, enquanto gestores, as pessoas que estão envolvidas com a economia solidária de uma maneira geral, todos os empreendimentos, todos os participantes dos empreendimentos, então todo esse processo educativo que a economia solidária traz, ela é muito importante para uma nova sociedade. Uhum. Sim. E nesse sentido, você estava falando bastante de uma coisa que é super importante da gente levar em consideração, que é a questão do coletivo social no qual nós estamos envolvidos, para a gente poder entender essa contextualização da economia solidária. Queria que você falasse um pouco da economia solidária, como é que ela acabou virando uma alternativa para enfrentar desemprego, fome, miséria e até mesmo o entendimento do cenário econômico no qual a gente está inserido de uma maneira muito mais fácil, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, então, assim, a economia solidária, ela, daqui no Brasil, ela nasce nos momentos de crises econômicas, né? Na década de 70, ela surge quando a gente passa por uma crise do petróleo, né? E aí a Caritas Diocesana, ela entra com um papel fundamental, que é começar a trazer verbas exteriores de fora, para poder ajudar as comunidades a se agruparem, né, grupos de costura, na cozinha. A partir daí, a economia solidária ela vem surgindo. Ela não tinha o nome de economia solidária, né? Ela só foi ter esse nome de economia solidária em 2003, quando todos esses movimentos sociais se juntaram e solicitaram ao governo do Lula para que criasse a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Aí ela passa a ter esse nome, né, e a Senais, e ela teve um papel super importante, né, que ajudou a organizar todo esse cenário que já vinha acontecendo, né. Então, a economia solidária, ela entra para gerar renda, né, para as pessoas, né, e tem esse papel transformador. Mas quando a gente trabalha com economia solidária, a gente estava falando disso há pouco, o que é importante é as pessoas que estão envolvidas na economia solidária, a gente trabalhar todas as questões de cidadania, toda essa fala que a gente tem, né, do quanto que é importante a igualdade das pessoas, né, a gente está no mundo, nós nascemos nesse mundo capitalista, né, e é muito difícil nós tirarmos, né, de dentro de nós todos esses conceitos que a gente traz desde que a gente nasce, né? Nós vivemos isso. Então, quando você vai trabalhar na economia solidária, você tem, em vez de competir, vocês têm que colaborar, né? Então, assim, não existe competição, não existe uma relação desigual, não existe o salário desigual, não existe alguém explorando para que e o outro sendo explorado. Todas as relações, elas são verticais, né, são horizontais. Então, a gente deixa de trabalhar numa relação vertical para trabalhar numa relação horizontal. Então, não tem mais o explorador e o explorado. O que é uma das coisas super importantes é que é uma gestão democrática, né, e participativa. As pessoas que trabalham com economia solidária, ninguém decide nada sozinho, tudo é decidido em assembleia, né, todo mundo colabora. As pessoas estão por um bem comum, que é pelo bem do empreendimento. Se aquele empreendimento ele estiver trabalhando adequadamente, né,
corretamente, com os valores e os princípios da economia solidária, todo mundo usufrui do trabalho coletivo e que foi, que gerou um produto final, né? E isso daí traz todas as sobras, elas são divididas equitativamente, isso é mais importante, né? Por isso que a gente fala que essa relação de explorador e explorado, ela não existe mais na economia solidária, né? Todo mundo ganha igual, todo mundo trabalha igual. Então, cada empreendimento se organiza, né, como acha melhor. Então, essa gestão democrática, essa autogestão, ela é decidida por todos os participantes. Sim. Quais são os segmentos que a gente pode dizer que são representados politicamente pela economia solidária? Às vezes a gente pode acontecer uma certa confusão por parte das pessoas de entender, será eu faço tal coisa? Será que eu me insiro dentro desse contexto ou não? Quais seriam os segmentos sociais representados politicamente dentro desse universo? Aliás, só passando aqui rapidinho, a Verônica falando, boa tarde, querida Márcia. É alguém que você conhece que Verônica, está mandando um oi querida. para você, ó. Isso, a Verônica, ela participa do Ecosol Mulher também, Legal. né? Que é um coletivo feminista, né? Que foi, acho que é importante a gente falar isso também, porque além dessa gestão democrática, eu já volto na tua pergunta. Além dessa gestão democrática que nós temos, né, que todo mundo tem que saber trabalhar com tudo, né, fazer desde a limpeza do empreendimento, as pessoas se organizam, né, trabalhar com todas as questões, e a divisão igualitária das sobras, né, financeiras, a gente também tem que trabalhar com alguns temas que são super importantes, né? A questão de gênero, porque quando a gente fala desse mundo capitalista que destruiu o nosso planeta, e a gente fala, porque existiu um consumo desenfreado aí, né? As pessoas consumiram, o planeta foi explorado, e aí hoje nós estamos aqui, todo mundo isolado, vivendo essa pandemia, né? E assim, sem dúvida nenhuma, esse modelo capitalista, ele é um modelo que deixou a gente nessa situação, nós ficamos refém desse modelo. Então, a economia solidária, ela tem esse cuidado, né, com esse consumo, né, com o consumo, com o meio ambiente. Então, além da gente trabalhar essa questão da sustentabilidade na economia solidária, a gente também tem que trabalhar com questões que deixaram o nosso planeta desigual, né? Não é só o capitalismo, não é só a questão financeira, mas é a questão de gênero e raça. Hoje, quem são as pessoas que continuam mandando, né, na sociedade? São os homens brancos, né? Os de ontem continuam mandando, os homens brancos ainda são os que mandam. Quem são as pessoas exploradas, né? São principalmente as mulheres negras e pardas no nosso país. Então, todas essas questões a gente não pode deixar de abordar quando a gente trabalha com a economia solidária. Todos os direitos, né, e deveres das pessoas. Então, nós temos também valores muito importantes, né, que eles também são trabalhados, valores da economia solidária, que se você não trabalhar com isso, a gente não consegue uma gestão democrática e participativa, né? Então, você tinha perguntado quais são os segmentos, né? São empreendimentos econômicos solidários, onde tem que ter gestão democrática. Tá ruim meu áudio, é isso? Não, pode falar, pode falar. Onde a gente tem tem que ter autogestão, né? Se não tiver, não é economia solidária. No segmento de compras coletivas, de finanças solidárias, a gente tem os bancos comunitários, né? Aí a gente tem os empreendimentos também, muitas vezes individuais, ou de empreendimentos de gestão familiar, né, que você pode trabalhar, que se vocês fizerem compras coletivas ou trabalharem coletivamente, a gente tem uma transição aí para a economia solidária. Tá. Só mostrando aqui que o Nilton Rodrigues está aqui com a gente também, participando da Legal. live. Ele está falando, eu estou ouvindo perfeitamente. Tudo É bem, que Nilton? Prazer receber eu você estou aqui na vendo live também. a Celina com a mão no fone, eu achei que você não estava ouvindo. É que ele está participando aqui, ele está falando que ele estava participando aqui. Abraço a todo mundo, inclusive, que está até agora aqui.
acompanhando a gente nessa live aqui durante o Papo no Insta. Você estava falando um pouco sobre essa questão de como a economia solidária ela chegou até aqui e ela está sendo entendida nesse momento pela gente. Queria que você falasse um pouco sobre qual é a importância da gente discutir agora, independente da fase que a gente está passando, com essa questão da crise, dessa reavaliação de posturas públicas e etc., de que forma a gente precisa discutir e colocar esses pontos propostos pela economia solidária em prática, no dia a dia, dentro das políticas públicas? Como é que a gente poderia, nesse sentido, discutir essas questões, essas relações? Então, Celina, assim, eu entendo que a economia solidária, ela tem que se tornar uma política pública, ela é muito importante. Né? Em todas as cidades, nós precisaríamos ter um marco legal, né? Uma legislação, e aqui em Santos, por exemplo, a gente tem uma legislação muito ruim, ela tem muitas falhas. Né? Nós ajudamos lá um vereador a levar uma legislação para o prefeito, né, um marco legal, e uma legislação bem legal, que, assim, para implantar políticas públicas mesmo dentro da cidade. Então, a gente precisa de um centro de referência, né, como assim, a gente não tem um centro de referência de assistência social, então, quando alguém precisa de alguma informação, de algum benefício de transferência de renda, uma família que esteja em situação de vulnerabilidade ou em risco social, onde ela vai numa cidade? Ela vai no CRAS ou no CREAS. Então, quando você precisa, né, de alguma informação sobre economia solidária, a gente precisa de um centro público de economia solidária. Então, e assim, precisa apoiar a economia solidária, né? Porque as pessoas principalmente para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou risco social, que são essas pessoas que estão na pobreza, na extrema pobreza, mulheres vítimas de violência, né? Ontem a gente fez um bate-papo com o pessoal da Fundação Casa, né? Que eles estão querendo, como é que a gente pode ajudar a família desses jovens que estão em medida socioeducativa. Então, assim, a economia solidária, ela pode atender uma gama da população, mas ela precisa ter um lugar de referência na sociedade, e ela precisa virar uma política pública, né? Então, isso é muito importante. A gente tem batalhado bastante para que a economia solidária se torne uma política pública, entendendo que houve um desmonte, né? Hoje a economia solidária, ela deixa de ser uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, e ela passou por um departamento, e agora a gente já nem sabe aonde está mais e como que está isso. Né? Onde que estão os recursos, né? Não tem. Por exemplo, antigamente tínhamos recursos para os fundos rotativos, onde as pessoas podiam pegar dinheiro, né, desses fundos para poder desenvolver seus empreendimentos. Hoje não tem mais nada disso. Eu queria saber um pouco a respeito também na questão dos empreendimentos sociais. Seriam eles a base para a implementação da economia solidária nas cidades, na comunidade? E o que eles... fala um pouco dessa questão do cooperativismo relacionado aos empreendimentos sociais. O que você chama de empreendimentos sociais, Celina? Só para eu poder entender a tua pergunta. Assim, por exemplo, quando a gente se organiza, por exemplo, através de associações, de cooperativas, talvez falar um pouco nesse sentido da importância dessas pessoas, e se elas são como a gente pode dizer, seriam os elementos físicos que contextualizam a economia solidária, por exemplo? Então, assim, aquilo que eu estava te explicando, né? Quando você fala de empreendimento econômico, social, solidário, a gente entende, por exemplo, tem muita gente que faz economia solidária e às vezes nem percebe que está fazendo economia solidária, né? As pessoas estão trabalhando coletivamente, né? Compartilhando todos os saberes, compartilhando as despesas e as sobras, né?
E aí as pessoas estão fazendo economia solidária e não sabem. Muitas vezes as pessoas estão em associações, as pessoas estão em grupos informais, e isso já é uma economia solidária. Por exemplo, uma feira de empreendimentos individuais, né? As pessoas do artesanato normalmente trabalham com um empreendimento individual, ninguém fica trabalhando coletivamente com artesanato. Mas aí está lá, ela monta a sua barraquinha, a outra monta a barraca. Mas quando você trabalha, todo mundo, né, desse individual no coletivo, vamos supor, por exemplo, vamos fazer um fundo solidário para comprar barracas ou para comprar algumas coisas para nossa feira, para manutenção da feira. Aí você já começa a fazer um trabalho de economia solidária, né? Quando você trabalha o coletivo, quando você começa a mostrar para essas pessoas que o trabalho da economia solidária, trabalhar com os valores, com os princípios, né? Fazer com que as próprias pessoas possam administrar aquele espaço, aí já é um empreendimento, já são empreendimentos, né? As pessoas já estão dentro da economia solidária, né? Então, é isso. Você tinha falado um pouco sobre a questão da instrumentalização das iniciativas propostas pela economia solidária. E aí vem duas expressões, de repente, que a gente pode refletir sobre, né? Que é a Política Nacional de Economia Solidária e o Sistema Nacional. Eles ainda funcionam, de fato, eles conseguem fazer todo esse acompanhamento, prestar essa assistência aos coletivos, aos grupos de discussão que acontecem, as decisões que são tomadas nas cidades, de uma maneira a propor novas alternativas economicamente viáveis para a população, e como você vê, de repente, esse cenário do ponto de vista político? Você está falando de governo federal? Isso não existe. Assim, como você vê dessa questão do âmbito federal, de repente, né? Não, Pensando no âmbito federal, assim, eles não têm mais nenhum interesse, né, que a economia solidária ela aconteça. Na verdade, eles estão mais preocupados com o agronegócio, né, e aí, assim, a economia solidária está completamente acabada para esse governo. Como que a gente ainda está trabalhando com a economia solidária? São os movimentos mesmo da economia solidária, né? Os fóruns regionais, municipais, regionais, estadual e nacional, né? É um movimento popular que está levando a economia solidária, que está fazendo ela acontecer. Então, hoje existe fóruns, né, na grande maioria das cidades, e as pessoas é que estão tocando isso, né? Sim. A Marisa está perguntando... A Marisa está perguntando, e no âmbito estadual, aqui em São Paulo? Também é só o Fórum Paulista que eu conheço que está trabalhando. Eu desconheço, por exemplo, assim, hoje o governo estadual ele fala de economia criativa, né? Economia criativa é um nome disfarçado para o capitalismo, né? Não, a economia criativa ela não existe. Não tem nada a ver com a economia solidária, né? A economia solidária tem uma fundamentação teórica, a economia criativa não. Então, ela vem com um nome disfarçado para o capitalismo. Sim. A gente estava falando um pouco na preparação dessa entrevista, eu já estava conversando muito internamente, a Márcia, né? E a gente estava falando sobre questões super importantes da gente trazer à tona nessa questão da economia solidária, que é a presença maciça de iniciativas como o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista e o Ecosol Mulher. Como a Márcia faz parte desses movimentos, queria que você falasse um pouco a respeito da importância e da fortificação desses movimentos, não só dentro da Baixada Santista, mas representando a voz e a atividade de tanta gente mobilizada para trazer um novo olhar sobre a questão do consumo, do meio ambiente, do pertencimento social. Fala um pouquinho do fórum Tá, e eu vou do falar. Ecosol Mulher.
O fórum, ele tem os fóruns, né? E eu faço parte aqui do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Eles têm um poder muito grande, né? De aglutinar as pessoas, de trabalhar o fortalecimento desse empreendimento, de ajudar na qualificação das pessoas, de trabalhar as relações interpessoais das pessoas, né? Então, a gente se propõe aqui na Baixada Santista de estar ajudando todos os grupos legal, né, para qual prefeitura tiver interesse de que a gente possa estar ajudando. Uhum. Para isso, participar de um fórum, ele é muito importante, porque é um momento político que as Uhum. pessoas participam, né? Então, isso traz um crescimento pessoal para nós, e fortalecimento, não só crescimento, mas um fortalecimento para nós, enquanto gestores, para as pessoas que estão sendo capacitadas, para os empreendimentos, né? Nós temos as universidades junto conosco no fórum, os movimentos Sim. populares. Então, assim, é um fórum que é muito fortalecido. Por exemplo, o Fórum de Economia Solidária, aqui a gente participa do Fórum Paulista de Economia Solidária, então existe uma troca muito grande, né? E, assim, a gente tem buscado se fortalecer nesse momento de crise. E aí, esse momento de crise que a gente está vivendo, é um momento que a gente tem que pensar nessa estrutura da sociedade, né? Que ela já não deu certo Uhum. do jeito que estava dando antes. Então, qual é o tipo de economia que a gente quer? Né? Não é uma economia que possa dar oportunidade para todos e que todo mundo possa trabalhar de maneira igual, ganhar, ter um ganho, Uhum. não com uma diferença salarial tão grande, onde homens brancos e mulheres negras não sabe qual é a diferença salarial a mulher negra está na base da pirâmide. A diferença salarial do homem branco para a mulher negra é 121%. É muita Então, coisa, né? é muita coisa, é muita desigualdade. Então, assim, a gente tem um racismo estrutural e um sistema Uhum. patriarcal também estrutural. E a gente tem que acabar com isso. Então, assim, as pessoas cansam de eu falar isso. Tem gente que não aguenta mais ouvir eu falar que a gente está vivendo num sistema patriarcal, Uhum. nem num sistema racista, né, colonialista, mas eu vou falar isso para o resto da minha vida, porque enquanto essa sociedade não tiver, a gente não mudar, não é só uma desigualdade social, a gente tem que falar da desigualdade econômica, Uhum. social, da desigualdade de gênero, da desigualdade racial. Enquanto a gente não mudar tudo isso, a gente não vai ter democracia no nosso país. Com certeza. Então, agora é o Com momento certeza. da gente É mudar. importante isso que você ressaltou de como esses grupos buscam, até de uma certa forma, um certo refúgio dentro da economia solidária, porque ela também ela trabalha essa questão da visibilidade dos grupos de interesse social, que são os grupos, né, que são as pessoas que estão movimentando o tempo todo o país, especialmente mulheres e a comunidade negra, e através das iniciativas de economia solidária é possível ver que as pessoas ali elas têm um espaço igual, pelo menos se busca isso. Isso é muito importante da gente ressaltar, inclusive até reafirmar a importância de dar mais espaço para a mulher que muito comumente é impelida a ter um lugar um pouco abaixo do homem. Isso é uma coisa muito, muito difícil, muito ruim. A gente está discutindo isso em 2020, uma coisa que já não era mais para existir. A gente ainda está brigando pelo espaço, né? A comunidade negra nem se fala, né? Você vê casos de racismo, assim, a cada dia que passa são ações inaceitáveis, uma pior do que a outra. A gente ainda, infelizmente, a gente consegue viver, a gente está vivendo num mundo onde esse tipo de coisa ainda está acontecendo. E a economia solidária, nesse sentido, é um canal super importante da gente procurar se entender e especialmente se valorizar. Você percebe isso um pouco nas conversas que você tem com as pessoas, de ver que, de repente, aquela mulher que ela chega mais retraída, com medo de dizer as coisas que ela precisa falar, ela sai de lá diferente. Você percebe um pouco isso?
Nossa, eu percebo muito isso, né? Eu trabalho, eu sou gestora de um empreendimento econômico solidário que é uma lavanderia. E assim, esse espaço é um espaço que a gente criou para que as mulheres, né, que eram moradoras da área central, né, principalmente as moradoras da região encurtiçada, né, lá do centro, pudessem, para que a gente pudesse gerar renda, né? E aí, quando eu acabo descobrindo que a economia solidária, ela não gera só renda, ela empodera as mulheres, ela valoriza as mulheres. Então, o que, que a gente fez? Né? Assim, quando você começa a pensar nesse projeto, como ele era antes e o que ele se tornou, houveram muitas mudanças. Mas essas mudanças, elas aconteceram, não foi por minha causa, foi porque a população veio trazendo para a gente como que as coisas poderiam estar se transformando, né? Então, assim, a gente foi trabalhando de acordo com o que a população trazia e de acordo com o que eu observava. Então, por exemplo, quem chegava para buscar os serviços da lavanderia tratava aquelas mulheres como mulheres que não prestavam, que eram prostitutas ou que eram usuárias de droga, porque tinham saído da prisão, existia um grande desrespeito, né? E aí, a partir daí, nós começamos a trabalhar não só o fortalecimento dessas mulheres, também é um grande aprendizado para quem está gestora do empreendimento, viu? Eu aprendi muito estando dentro. Porque, assim, você tem que trabalhar todo o fortalecimento daquela equipe que está ali, né, das pessoas, né, como seres humanos, com seus direitos, e também da comunidade. A comunidade precisava compreender o que era aquilo ali e por que elas estavam ali. Então, eu usei um instrumento muito interessante que foi fazer terapia comunitária. Né? Para que aí, assim, a partir da terapia comunitária, a gente conseguia fortalecer as mulheres naquele espaço, né? E aí, nos dias da terapia comunitária, a gente fazia com as portas da lavanderia aberta, e nós chamávamos os clientes também, e a vizinhança para participar. Então, quando todo mundo sentava numa roda de conversa e todo mundo estava numa situação horizontal, onde todo mundo tinha problema e todo mundo tinha solução para o problema, as pessoas começavam a se respeitar. Hoje, o espaço da lavanderia 8 de março, ele é um espaço extremamente respeitado. As pessoas chegam lá porque querem um trabalho bom, né, que as mulheres oferecem um bom trabalho, respeitam o trabalho delas, né? Então, a comunidade aprendeu a respeitar aquelas mulheres que estavam ali, né, porque precisavam gerar renda. Mas, mais do que precisar gerar renda, elas precisavam ser respeitadas. Então, a partir daí, a gente começa a fazer com que aquele espaço se torne um espaço que as pessoas vão lá porque respeitam o trabalho daquelas mulheres, respeitam aquelas mulheres, e não porque elas têm que fazer as coisas de graça. Uhum. E até estendendo um pouco isso que você está falando, a gente está falando dessa questão da economia solidária ser um espaço de reconhecimento e também pensando nessa relevância, por exemplo, dessas discussões que a gente traz aqui, tem muitas coisas que são bem interessantes da gente ressaltar. Uma delas é a importância da gente pensar em outros públicos. Eu queria saber de você um pouco sobre como os grupos sociais, por exemplo, as associações de bairro, as escolas, o nosso próprio ensino, poderiam colaborar nesse sentido para, por exemplo, seria muito legal levar essa questão de trabalhar a economia solidária, o bem-estar comum, já desde pequeno. É importante, por exemplo, a gente levar essas discussões na escola? É importante, Celina, a gente levar essas discussões para todo mundo, né? Para a comunidade de uma maneira geral, principalmente para as crianças. A gente teve uma experiência muito legal lá na Lavanderia 8 de Março, que uma escola levou os alunos lá para conhecer o trabalho, para ver como é que elas trabalhavam, como é que era a rotina delas, inclusive como é que elas trabalhavam com as finanças, né? E aí, o que foi muito legal foi que depois de um certo tempo, um tempo X, vamos por aí um mês,
eles resolveram, fizeram todo um trabalho dentro da escola, e aí fizeram um evento que era voltado à economia solidária. Então, eles fizeram palestras falando sobre economia solidária para os pais e para os convidados, né, que os alunos convidaram, pais, familiares, tal. Aí, o que eles fizeram? Bolinhos, brigadeiro, sucos, tudo que venderam lá foi para todo o trabalho da economia solidária. E aí a professora de artesanato também desenvolveu algumas peças de artesanato, todo mundo trabalhou, fizeram exposições, fizeram pecinhas de teatro falando sobre a economia solidária. E aí depois eu fiquei sabendo que tudo que eles arrecadaram, do que a gente comprou ali, né, desde a bijuteria, das peças de artesanato, da questão da cozinha, né, da cantina e mais algumas outras coisas lá que agora eu não estou lembrada, eles pegaram dinheiro, ressarciram todas as despesas de cada um, e aí o dinheiro, a sobra, né, do que entrou, eles fizeram uma viagem. Sabe? Foi muito legal. Então, assim, eles decidiram coletivamente como trabalhar. Quando a gente fala do trabalho da economia solidária, que, assim, é super importante, as mães, né, porque o trabalho da lavanderia é só para mulheres, né? Então, assim, as mães que normalmente elas são chefes de família, né, essas mulheres, elas levam para dentro de casa todo o conhecimento, todos os valores e princípios da economia solidária. Quando elas levam para dentro de casa, elas já se transformaram, elas estão transformando os valores daquelas crianças. E aquelas crianças, quando vão para a escola, já transformam os valores também dos seus amiguinhos, quando elas chegam e falam, não, não é assim, vamos fazer do outro jeito, eu não quero competir, eu quero colaborar, porque às vezes tem competição no grupo, né, na escola, você, não, eu quero ser melhor que o outro, e ali no caso, ninguém quer competir com ninguém, porque se você competir, você não tem um valor agregado a isso, muito pelo contrário, né, então, nessa escola foi diferente, as crianças levaram para os pais, né, e que foi muito legal, foi muito produtivo. Então, tudo que a gente puder falar de economia solidária, em todos os lugares que a gente puder falar, para todas as associações de bairro, então, assim, o Fórum de Economia Solidária, nós estamos à disposição disso, para levar esse tipo de informação, né? Uhum. É interessante isso que você falou, Márcia, sobre como é que... É engraçado, né? A gente está falando de economia solidária, mas quando a gente reflete sobre, por exemplo, a criança, a gente está falando de muito mais coisas, de trabalhar o senso da coletividade, de trabalhar tantas coisas que hoje andam meio perdidas. Isso é super interessante da gente abordar e falar. Lembrando que tem um montão de gente nos acompanhando aqui, até o Alisson Cabelo. Alisson, um abraço para você, hein? Faz tempo que eu não vejo o Alisson, querido. O Newton está aqui. E aproveitando um pouco disso, queria que você falasse um pouco para a gente. São várias coisas que a economia solidária trazem para nós, no âmbito geral, mas assim, qual é o principal legado que a economia solidária deixa para a gente, não só para quem discute a economia solidária, mas para quem sofre os efeitos dela? Qual seria o maior legado que ela tem? Eu acho que a economia solidária ela é um projeto educativo e transformador. Uhum. Eu não tenho dúvida disso. Né? Porque, assim, às vezes eu vejo que, por exemplo, nessa época de pandemia, né, lá no espaço da lavanderia 8 de março, elas estão fazendo retiradas muito pequenas. Mas é muito engraçado que eu faço reuniões online, elas estão muito felizes de estar lá, de poder voltar a trabalhar. E assim, aí eu pergunto, né, como é que vocês estão? Não, a gente ganha pouco, mas é tão bom estar aqui. Mesmo, a gente sabe que a situação financeira está difícil para todo mundo agora, né? Mas, assim, eu vejo que elas se identificam tanto com aquele espaço, né? Porque é um espaço onde existe a colaboração, a solidariedade. Quando você fala em solidariedade, não é você
ser caridoso, você vai, então vem aqui, você vai lavar sua roupa de graça. Não, não é isso. A solidariedade é interna, né? E elas também têm uma solidariedade externa. Por exemplo, elas têm uma proposta de que para toda a população mais carente, né, que é identificada, elas não cobram o valor da mão de obra delas, elas só cobram o valor do custo do material para poder lavar e higienizar aquelas roupas. Então, assim, elas também oferecem isso, né? Mas isso partiu delas, né? Então, muitas vezes, tem muitas pessoas que estão em abrigos ou homens de rua e que precisam lavar alguma coisa, e elas lavam lá, às vezes elas cobram um preço simbólico só para poder atender aquela população. Então, isso partiu dela, né? Não veio de ninguém assim. Então, tudo que acontece dentro do espaço parte delas. Então, existe uma solidariedade tão interna, né, quanto externa, mas a solidariedade, principalmente, acontece dentro do espaço de trabalho. Tudo isso, e assim, é muito... Tem gente, por exemplo, agora, tem duas pessoas que estão em casa. Uma que é o grupo de risco, mas a Luísa, ela está em casa, ela não pode estar indo para o trabalho, porque lá é um trabalho, mesmo com todos os cuidados, né, que a gente está tendo, álcool em gel, máscara, avental, troca de roupa, todas aquelas coisas, luva, lavar tudo separado, é perigoso para ela, que ela tem problema cardíaco, ela tem problema de diabetes, então ela está em casa, ela está ganhando a mesma coisa que todas elas estão trabalhando. Tem uma outra jovem que tem uma criança pequena que não pode trabalhar porque a criança está em casa, ela também está ganhando. Então, por quê? As pessoas entenderam que o problema não é porque elas não estão indo porque não querem, porque elas não podem ir. Então, essa decisão coletiva é muito importante, sabe? As pessoas se sentem fortalecidas. Não, amanhã sou eu que posso precisar, então, e isso acontece, né? Então, essa solidariedade não é porque, eu não fui, então, assim, eu arrumei qualquer desculpa. Não, não pode ser qualquer desculpa, porque qualquer desculpa também o grupo não aceita. Né? Então, as pessoas têm que ser transparentes, têm que ser honestas, né? Tem que ter uma relação muito transparente para você poder fazer um trabalho como esse, de você falar, não, você fica em casa e a gente vai bancar tudo isso. Com certeza, com certeza. Nesdel acabou de entrar, a gente falando tanto sobre compartilhar conhecimento, dividir as coisas. Tem várias pessoas muito legais aqui participando com a gente. O Nesdel acabou de entrar, Suzana. Beijo para você, Suzana, Betânia, as minhas da cozinha também, o grupo massa que a gente tem aqui. E, bom, a gente está se encaminhando para o final, infelizmente. A gente teve vontade de perguntar tanta coisa, tinha tanta coisa aqui. Ela, boa tarde, Cis. A gente queria perguntar tanta coisa, mas a gente vai se encaminhando para o final. E aí eu sei que hoje, depois dessa live, você tem um outro compromisso super importante. Queria aproveitar, então, deixar esse espaço para você convidar as pessoas para uma live super importante também, que vai ter um pouquinho mais tarde. Isso, mais tarde, a gente está fazendo, nós fizemos uma live onde nós fizemos um documento, o Fórum de Economia Solidária fez aqui da Baixada Santista, fez um documento com 54 propostas para todos os candidatos a prefeitos e vereadores da Baixada Santista. E aí nós convidamos todo mundo para participar, né? Então, assim, tem alguns candidatos que não puderam participar, mas que entraram em contato com o documento e estão convidando o Fórum de Economia Solidária para fazer lives, para a gente poder falar um pouco de economia solidária nos espaços deles, né? Então, isso é muito importante. Mas, mais tarde, a gente vai estar na página da Débora Camilo, né, eu e o Newton falando com o Guilherme Prado, que é candidato, ele também é do Fórum de Economia Solidária, ele é um dos coordenadores do Livres, que é um grupo de consumo consciente, né, e que eu também faço parte, né, que são produtos orgânicos, verduras, frutas, legumes orgânicos. E aí a gente vai estar falando, e o Guilherme é candidato a prefeita, a Débora Camilo é candidata a vereadora, e a gente vai fazer uma live com ela. Tem várias lives aí já pré-agendadas, eu não tenho todas de cabeça,
Mas amanhã também a gente vai ter uma live super importante que vai estar acontecendo na página do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, que vai ser Baixada Santista Escuta Maricá. Né? É um trabalho da... Eu esqueci o nome agora. Mas é um trabalho, se o Newton tiver aí, ele pode jogar uma colinha para a gente, né? É um trabalho que vai mostrar a questão da desigualdade, né, aqui na Baixada Santista, e Maricá vai trazer a experiência de economia solidária que acontece na cidade inteira, né? Então, quem vai estar mediando vai ser o Pascoal, né? E essa live. Querido Pascoal. E aí a gente vai estar acontecendo amanhã às 18 horas. Então, eu convido todo mundo a entrar na página do Facebook, do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, e ali todo mundo vai ter notícias de todas as lives que vão estar acontecendo. O Newton está falando aqui, a Larissa, ela vai apresentar os dados, né, da desigualdade aqui na Baixada. E o secretário de Economia Solidária de Maricá, ele vai estar falando da experiência de Maricá. Sim. Tá? É isso. Então, eu convido as pessoas a entrarem na página do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Olha, vocês viram quantas atividades? Olha como é que a gente... Olha a importância desse tema, olha quanta gente... super interessante, super importante desse meio, falando sobre economia solidária. Você ainda está duvidando que é o tempo da gente falar disso? Não perca tempo. O Fórum de Economia Solidária é um espaço super bacana para você conhecer. Quem ainda não conhece direito vai conseguir se entender, vai conseguir participar, vai conseguir ter contato com a Márcia, que vai ser muito legal, porque é muito bacana você conversar com a Márcia. E a gente vai se encaminhando para o final hoje do Papo no Insta. Márcia, sem palavras, esticou até o finalzinho, torcendo para dar tudo certo. Que bom que teve uma pessoa que ficou desde o comecinho curtindo, acompanhando com atenção tudo que a Márcia estava falando. A gente sabe que o tempo é curto para a gente falar de um tema tão importante, mas o legal é ir deixando essas sementes para que as pessoas possam se apoderar ainda mais do assunto e mudar a vida, não só sua, mas da comunidade onde você vive, da cidade, porque se a mudança não partir de quem vive nela, não espere que o poder público faça alguma coisa, tem que ser a partir da gente a mudança, né? O Papo no Insta vai ficando por aqui. Olha só o Newton, muito boa essa entrevista, parabéns, ambos. Newton, você ganha... eu não vou dormir depois do que você me falou. Newton, muito obrigada. Aí o Newton estava desde o comecinho, agradecendo a todos que ficaram ao vivo com a gente, acompanhando. Demoramos a entrar, mas deu tudo certo. Márcia, obrigada de verdade. Boa sorte na próxima live. Ela está cheia de live, como vocês perceberam, né? Lembrando que no próximo programa, próxima quarta-feira, você tem um encontro comigo aqui no Papo no Insta. E na semana que vem estaremos com a Valquíria Marques de Paula, gerente de ações e recuperação urbana e fomento ao desenvolvimento local da CDHU, mulher dentro do trabalho social da CDHU. Vamos falar sobre esse tema também, de muita relevância, com a Valquíria, que é uma pessoa super querida também. Então, na próxima semana, nos encontramos aqui no Papo no Insta, às 15h, comigo, Celina Silva. Eu e Márcia vamos ficando por aqui no tchau. Até a semana que vem. Obrigada, Celina. Muito obrigada. Solidária da Baixada Santista, muita coisa legal por lá. Vamos colocar todos os links. Beijo, nosso tempo já deu. Beijo, tchau para todos. Beijo, tchau. Até a semana que vem. Obrigada.